Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre nós nessa noite. Quero dar aqui as boas-vindas também aos nossos amigos e irmãos de outras igrejas que estão aqui no nosso canal, que irão estudar conosco a palavra do Senhor. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Meus irmãos, já fazem mais de 30 dias que nós estamos sem podermos nos reunir aqui para estudar a palavra, para cultuar a Deus. Estamos com o nosso coração apertado. O desejo era que nós voltássemos o mais rápido possível às nossas reuniões, aos nossos cultos, mas temos paciência, esperemos no Senhor. Deus está no controle, Ele sabe de todas as coisas. Cabe a nós, como povo dEle, esperar na sua soberana vontade. Eu sei que para alguns é difícil esperar, mas como servos de Deus, nós temos que nos tranquilizarmos e saber que Deus ele tem um controle sobre toda essa pandemia. Eu sei que os números de mortos têm se multiplicado, como também o número de pessoas que foram curadas do Covid-19, mas, queridos, nós não devemos entrar em pânico. Deus Ele fará a sua vontade acima de qualquer coisa. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Vamos ler esse texto aqui de início. Não é o texto do nosso estudo, mas é um texto introdutório. Depois nós estaremos orando, pedindo a Deus pelas famílias, pedindo também a bênção de Deus para esse estudo de hoje à noite. Diz assim Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Nós somos propriedade do Senhor, fomos resgatados, fomos predestinados antes da fundação do mundo, fomos escolhidos por Deus, fomos amados por Deus em Cristo Jesus, antes que o mundo fosse criado. E no tempo, Jesus Cristo veio para concretizar esse plano de redenção, e por causa dele nós fomos redimidos e selados com o Espírito Santo da promessa. Por isso, nós temos esperança. Nós não somos como muitas pessoas no mundo que vivem sem esperança. Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, nós temos esperança. E a nossa esperança está no amor de Deus, revelado na pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Eu quero convidar você que está na sua casa a juntos orarmos. São tantas coisas. Eu sei que no meio de toda essa calamidade, Deus tem sido misericordioso com o seu povo. De alguma maneira, Deus ele tem demonstrado aí o seu amor, o seu cuidado. Então, nós precisamos realmente dobrar os nossos joelhos e louvar a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele tem feito por nós. Principalmente por estar nos suprindo com a sua palavra, nos alimentando espiritualmente, nos fortalecendo para que nós venhamos estar
firmes diante de toda essa pandemia. Oremos ao Senhor nesse momento. Ó Deus, nós te exaltamos nessa noite, nós glorificamos o teu nome, ó Deus, te louvamos através de Cristo, te louvamos porque o Senhor é digno de receber a nossa adoração, o nosso louvor. Te louvamos, ó Deus, porque há 2000 anos atrás enviaste Jesus Cristo para que na cruz do Calvário Ele morresse pelos nossos pecados. Mas também, Senhor, nós louvamos porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo em Jesus, para que nós fôssemos o teu povo. Em amor, o Senhor nos predestinou e através de Cristo o Senhor nos redimiu e fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Te louvamos, ó Deus, pela esperança que o Senhor tem nos dado, a esperança que nós temos em Jesus, a esperança de novo céu e de nova terra, a esperança de que o Senhor vai fazer com que todos os eleitos se mantenham firmes, o Senhor vai proteger, vai fortalecer, vai auxiliar todos aqueles que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo, Pai. Ó Deus, que segurança, nós nos alegramos, ó Deus, nessa palavra aqui escrita pelo apóstolo Paulo a respeito daquilo que nós temos através de Jesus. Ó Deus, nós te louvamos por essa herança eterna, por essas bênçãos espirituais que temos por causa de Jesus Cristo. Senhor Deus, que essa palavra traga alegria ao nosso coração, traga-nos contentamento diante dessa pandemia, que essa tua palavra nos fortaleça a nossa família, ó Deus, que o Senhor nessa noite possa ir ao encontro de cada pessoa que está desenganadas, desesperadas, que o Senhor console seus corações e mostre mais o teu amor através do Evangelho, para que essas pessoas entendam que o Senhor as ama, o Senhor ama cada servo teu, e o Senhor de uma maneira especial tem cuidado de nós. Te louvamos por esse cuidado providencial, ó Deus, te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor faz é bom, é perfeito, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é sábio, ó Deus. Te agradecemos, Senhor, porque não merecemos o que nós temos, não merecemos a salvação, não merecemos, Senhor, nada, ó Deus, a não ser o inferno, a não ser a tua justiça retributiva. Mas, Senhor, te agradecemos por ter nos resgatado das trevas, por ter nos transportado para o reino do Filho do teu amor. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor fez por nós, tem feito por nós e fará por nós. Por causa de Cristo, ó Deus, nós esperamos novos céus e nova terra. Nós, Senhor, temos a certeza que o Senhor cuidará da tua igreja, que o Senhor será o nosso amparo, o nosso refúgio no meio dessa turbulência que nós estamos passando no mundo. Ó Deus, apesar das más notícias, nós temos a boa notícia de que o Senhor tem cuidado de nós. Que o Senhor nessa noite receba a nossa adoração e que nessa noite o Senhor fale aos nossos corações poderosamente, que o Senhor nos confronte por meio da tua palavra, que o Senhor glorifique o teu nome por meio desse texto que nós estudaremos nessa noite, Deus. Assim te oramos e pedimos mais uma vez, ilumina-nos, ó Deus, por meio do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Nós, nessa noite, vamos estudar hoje mais um profeta menor, vamos estudar o livro de Amós. O nosso tema é esse que está saindo na projeção, religião e justiça. Nós vamos ler o capítulo 5, são 9 capítulos, mas nós vamos ler apenas o capítulo 5, de 1 a 27, né? São esses 27 versículos que nós iremos ler nessa noite. Nós vamos colocar aqui na projeção, então, esse texto. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Ouvi essa palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra, e não há quem a levante, porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000, conservará 100, e aquela da qual saem 100, conservará 10, a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor, a casa de Israel: buscai-me e vivei.
Porém, não busqueis a Betel, nem venhais a Gigal, nem passeis a Beceba, porque Gigal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Buscai o Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em amargura e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o sete estrelo e o Órion, e torna a densa treva em manhã e muda o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. É ele quem faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Aborreceis na porta aos que vos repreende e abominais o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis o vinho da vides desejáveis que tendes plantado, porque serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará então silêncio, porque é tempo mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecerei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos: em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão, ai, ai, e ao lavrador chamarão para o pranto e para o choro os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passareis pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai de vós que desejais o dia do Senhor, para que desejais vós o dia do Senhor. É dia de trevas e não de luz, como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão, sem nenhuma claridade? Aborreço e desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas e manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas e vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Apresente-se-me, vós, sacrifícios e ofertas e manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Sim, levantaste Sicote, rei Quium, vossa imagem e o vosso Deus estrela, que fizestes para vós mesmos. Por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Meus queridos irmãos, a vida religiosa que não se manifesta de forma positiva e justa nas relações humanas é uma ofensa a Deus. É algo que atrai o seu juízo sobre aqueles que assim procedem. Observem isso. A verdadeira espiritualidade leva homens e mulheres a amarem uns aos outros. Os que adoram e cultuam a Deus precisam praticar justiça na terra e trabalhar para que ela seja implantada em todos os lugares. Deus, ele não aceita uma religião egoísta, uma religião que não se preocupa com o bem-estar do próximo. Exploração, opressão, abusos, dominação, corrupção, injúrias sociais, religião legalista, são práticas que o nosso Deus, ele condena. Não admite vida religiosa desassociada do respeito pela vida humana e a prática da justiça. Deus não admite esse tipo de vida, queridos. Tudo isso, meus irmãos,
é um reflexo do pecado que atingiu a raça humana. A queda do homem desenvolveu em seu comportamento a inclinação para a corrupção, para a injustiça, para o desprezo com o próximo. Todo o gênero humano está, como diz a palavra de Deus, corrompido. Portanto, as pessoas têm trocado, infelizmente, os seus valores, têm invertido os valores do reino de Deus e elas vivem para si mesmas, enganando-se a si mesmas, buscando a própria glória em vez de buscar a glória de Deus. A prática da justiça e retidão devia ser observada pelo povo de Israel como demonstração de uma aliança ativa, onde os homens demonstrariam sua submissão aos mandamentos de Deus em relação à sua missão na terra, como o povo escolhido e separado de Deus. Mas o que aconteceu com Israel? Israel, que deveria transmitir os valores espirituais a outras nações ao seu redor, não fez. E aqui então Amós, ele aparece nesse contexto quando Israel estava mergulhada na opressão, na injustiça e na hipocrisia. Eu quero levar você para o contexto e a mensagem aqui de Amós. Veja, Amós, ele cuidava de gado e comerciava sicômoros. Sicômoros eram figos silvestres. Ele vivia numa aldeia chamada Tecoa, como nos diz aí, logo no versículo de número 1, versículo 7. Essa cidade, ela ficava a 9 quilômetros ao sul de Belém e a 20 quilômetros de Jerusalém. Amós também foi contemporâneo dos profetas Jonas, Miqueias e Isaías. Viveram no mesmo tempo. Amós vivia numa região pedregosa, que era conhecida como o deserto de Judá. E uma coisa que nos chama a atenção é a linguagem de Amós. A linguagem que ele usa em sua profecia reflete aqui suas experiências como um homem do campo, que era familiarizado com as leis da natureza e os problemas que ele enfrentava dentro do seu ambiente ali rural. Ele vai usar, então, o seu próprio contexto para trazer essa profecia para o povo do norte. Então, Amós, ele foi chamado por Deus para profetizar justamente ao reino do norte, por volta ali do ano 760 a 755 a.C., quando Jeroboão II era o rei. O reinado de Jeroboão foi bem longo, ele reinou por 41 anos, e esse reinado dele foi marcado por muita prosperidade material no reino de Israel. Ele ampliou as fronteiras, aumentando a arrecadação por meio dos tributos, alargou as rotas comerciais e tornou o estado mais forte naquela época. A vida da cidade tornou-se luxuosa, enquanto no campo as pessoas eram oprimidas, eram exploradas. A luta por prosperidade, apoiada na exploração dos pobres, foi algo mal aos olhos do Senhor. E Jeroboão II, ele contribuiu e muito para isso. Ou seja, contribuiu bastante para a opressão dos pobres, o que era mal aos olhos de Deus. Se você quiser saber um pouco mais sobre a vida e o reinado de Jeroboão, você deve ler 2 Reis, capítulo 14, lá você vai ter informações sobre Jeroboão II. Mas vejam só, queridos, no âmbito religioso, quando olhamos para esse contexto, durante esse período, observa-se aqui a ausência de uma religião autêntica. O que havia, na verdade, naquela época, era um culto legalista, um culto sem vida, sem consequências práticas. Então, a mensagem de Amós é clara, contextualizada, ela é rica, porque ele usa várias ilustrações para mostrar como Deus, ele estava irado com o comportamento do seu povo. E de maneira direta, de maneira simples e rica em figuras, não é, de linguagem, Amós, ele assume sua vocação e, em nome de Deus, ele condena os desvios espirituais do povo de Israel. Não só os desvios espirituais, mas também os desvios morais e os desvios sociais. E os temas dominantes em seu livro são justamente a justiça e o juízo
de Deus. Você vai ver muito aí a expressão justiça e também juízo. Amós ele vai introduzir sua mensagem com essas palavras. Versículo 2 do capítulo 1 diz assim: o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém, fará ouvir a sua voz. Os prados, os campos, os pastores estarão de luto e cercar-se-á o cume do Carmelo. É assim que ele inicia a sua profecia. Deus, ele rugindo como leão, advertindo o seu povo. Veja só, então, apesar aqui da dureza da mensagem que ele deveria levar, o profeta, além de falar da condenação, ele vai falar também de esperança. Veja só, versículos 11 a 15 do capítulo 9, Oséias fala algo aqui que realmente traria esperança para um remanescente, um pequeno remanescente. Eu vou colocar aqui na projeção para a gente poder acompanhar aqui a leitura. Eu vou ler os versículos 11 a 15. Diz assim: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade, para que possua um restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão o mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho. Farão pomares e lhes comerão fruto. Plantá-lo-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Uma promessa de restauração. Mas veja, queridos, a profecia de Amós também é um exemplo da bondade do nosso Deus a uma nação ímpia. Antes que a nação de Israel, as 10 tribos, fosse levada para o exílio pelos assírios em 722 a.C., Deus envia Amós, Deus envia também o profeta Oséias, que nós já estudamos aqui, para advertir essas pessoas, para chamar essas pessoas ao arrependimento, chamar essas pessoas à obediência. Então o profeta Amós, ele vai conclamar a nação do norte a buscarem a Deus, a se arrependerem e a praticarem a justiça. O livro de Amós, ele contém 8 acusações contra as nações. 3 sobre os pecados de Israel, você vai ver isso aí no capítulo 3 a 6, e 5 visões sobre o futuro julgamento de Israel, capítulo 7 a 9. Então, o livro vai terminar com essa promessa de restauração. Eu queria que você acompanhasse comigo aqui a divisão do livro. Já que nós não lemos aqui todo o livro, nós vamos ver aqui, então, um resumo. Veja, a primeira divisão desses capítulos aqui, Amós, ele vai então denunciar as nações vizinhas de Israel, não por causa de injustiças cometidas contra o povo escolhido de Deus, mas por causa dos crimes praticados, uma contra as outras, que era uma violação de leis humanitárias. Então Amós, ele condena de forma firme a crueldade das nações ímpias contra os outros povos. Eles maltrataram outros povos com muita violência, escravizaram, eles conquistaram com muita perversidade outras nações. Então, os capítulos 1 e 2, Amós vai tratar sobre a futura punição dessas nações. Ele vai então nomear Damasco, Filístia, Tiro, Edom, Amon, Moabe, e vai chegar depois a vez de Judá e de Israel. A segunda divisão abrange os capítulos 3 a 6, contendo aqui uma série de discursos que são, na verdade, oráculos do Senhor. 3 oráculos aqui, oráculos são respostas dadas por Deus àquela situação. Então aqui são introduzidas pela expressão ouvi essa palavra. Então essa segunda divisão da obra aqui trata de vários assuntos, sempre acentuando aqui o pecado e a culpa de Israel. Os argumentos geram em torno aí
de ameaças e castigos que seriam, que são introduzidos aqui por essa palavra, portanto. E aí nós temos a terceira divisão, que abrange os capítulos 7 a 9. Aqui Amós vai apresentar uma série de visões que apontam a infidelidade e a destruição nacional de Israel. E, por fim, nós temos a conclusão, do capítulo 9, versículo 11 a 15, que nós já lemos aqui, onde se promete a restauração do remanescente no futuro. Em seu comentário sobre o livro de Amós, o teólogo J.A. Montier, ele destaca aqui 3 pontos centrais, os quais sintetizam as palavras de Amós. Eu queria me deter um pouco mais aqui, então, nesses 3 pontos centrais que vão sintetizar aqui as palavras do profeta Amós. Então, o primeiro ponto central da profecia de Amós é o seguinte, veja: grandes privilégios implicam em grande responsabilidade. O pensamento aqui que tomava conta dos habitantes de Israel naquele tempo era que o privilégio de ser o povo escolhido garantia total segurança e isentava o povo do julgamento de Deus. Eles pensavam que, por serem descendentes de Abraão, por pertencerem a uma nação que Deus mesmo formou, eles estariam isentos de qualquer juízo. Amós, porém, confrontou esse pensamento. Veja, o relacionamento direto e íntimo de Deus com aquele povo aumentava sua responsabilidade e tornava ainda mais culpados pelos seus atos. E o teólogo Montier observa o seguinte, ele diz que o destaque particular de Amós é o seguinte: quanto mais perto de Deus o homem se encontra, mais próximo o juízo e mais certo o julgamento. Por quê? Por causa do privilégio que eles tinham de ser uma nação eleita. E Deus, então, exigia que esse povo se comportasse como tal. Então, isso trazia muita responsabilidade para aquele povo. Meus irmãos, o amor de Deus se manifesta em julgamento e disciplina sobre o seu povo quando esse povo é negligente, quando esse povo deixa de praticar justiça, quando esse povo deixa de praticar os valores do reino de Deus. Conforme nos diz aí Lucas 12, 48, Jesus declara o seguinte: mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. João capítulo 15, 22 também declara o seguinte: veja, se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa de seu pecado. Quanto maior, então, o privilégio, maior é a responsabilidade. Então, Amós não se dirigiu pessoalmente, claro, a Jeroboão, ao rei, mas ele se dirige ao povo, ele se dirige ao sacerdote. Mas olhando aqui especificamente para o povo, para os filhos de Israel, Amós ele traz uma palavra muito dura. Ele traz uma palavra de confronto aqui para as mulheres da cidade de Samaria, que estavam engordando e se embebedavam às custas do sacrifício dos pobres. De modo semelhante, fala aos pais que estavam conduzindo seus filhos à prática de imoralidade, de idolatria. Ele fala aqui diretamente aos fazendeiros, aos soldados, aos juízes, aos homens de negócio, aos adoradores, aos líderes lá de Samaria, como eu mencionei aqui, o sacerdote, que era chamado de Amazias, era sacerdote em Betel. Ele chama a atenção dos homens e das mulheres jovens lá do Reino do Norte. É uma advertência direta a todo o povo de Deus, queridos. E aqui eu quero só trazer algo importante para o nosso contexto. Nunca na história do cristianismo tivemos tantas informações sobre o Evangelho, sobre a vontade de Deus, como nós temos hoje. Daí, então, cresce a nossa responsabilidade. A responsabilidade maior pesa sobre a igreja de viver, de que forma devemos viver à luz desse conhecimento que nós temos de Deus. Jesus ele chama os seus discípulos para serem sal da terra e luz do mundo. Jesus ele
nos conclama isso, para que nós venhamos denunciar o pecado e viver em santidade e justiça. Porque quando nós não vivemos assim, nós estamos sujeitos à disciplina de Deus. O segundo ponto central aqui na profecia de Amós é o seguinte: a atualização dos compromissos morais, sociais e espirituais do povo. Em Israel, aqueles que se omitiram em seus compromissos morais, sociais e espirituais viviam das lembranças do passado, lembrando de como Deus os escolhera, e assim então eles caminhavam ali para ficarem se ostentando, né, desse passado, das experiências passadas. Não era assim que eles deveriam viver. Deus, ele quer compromissos atualizados com ele, com os valores morais e com a ética pessoal e social. Nós não podemos viver só do passado. Nós temos que nos atualizarmos, mas quando eu falo atualização, é entender qual é a nossa responsabilidade. Nós precisamos trazer as verdades da palavra de Deus para o nosso dia a dia. É isso que Deus quer com todo o seu povo, compromisso. Então Amós, ele percebeu aqui a religiosidade daquele povo que se gloriava no seu passado. No entanto, havia indiferença no mercado diante do clamor do pobre. No palácio não havia sensibilidade diante do clamor do oprimido. Amós faz uma radiografia da sociedade israelita, ele faz uma diagnose aqui da nação, ele põe o dedo na ferida e brada com sua retumbante voz, denunciando os pecados do povo de Israel, bem como das nações vizinhas. As nações vizinhas, uma a uma, são chamadas aqui à barra do tribunal de Deus para responderem por suas atrocidades na guerra. Mas Israel é chamado a prestar contas das atrocidades do tempo de paz, que não são menos terríveis e que são constantes em vez de ocasionais. A exploração do pobre, a libertinagem no culto, foram pecados cometidos apesar da luz que aquele povo tinha, da vontade de Deus, da lei de Deus. Então, nós temos que lembrar, meus irmãos, que o Deus justo não pode ser enganado. Amós diz que os homens não podem abafar o clamor dos oprimidos com o barulho dos hinos, nem comprar a Deus com ofertas cada vez mais volumosas. Capítulo 5, 21 a 25, veja só. Diz assim: aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas e manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corra o juízo como águas, e a justiça como a ribeiro, perene no meio do povo de Israel. Meus irmãos, em nossos dias, esse erro pode se repetir na vida da igreja. Como assim? Muitos de nós temos uma vida cristã puramente religiosa. Achamos que ser cristão é só frequentar as reuniões e o culto. E para muitos para por aí mesmo. Só frequentar as reuniões e o culto. E ele se acha cristão por causa disso. Às vezes nós recontamos a história do que Cristo fez por nós, mas não somos capazes de atualizar a mensagem e expressar isso por meio dos nossos atos. Veja, é isso que eu queria dizer por atualizar a nossa história. O que nós agora recebemos em Jesus Cristo. Nós precisamos expressar isso por meio de nossos atos. Fica parecendo que no passado Deus agiu, mas hoje já não age mais. Muitas vezes celebramos o passado de glórias, mas hoje se nos mostramos como igreja estéril, sem frutos. A nossa vida de fé, meus irmãos, deve ser constantemente atualizada. Por quê? Porque a vida cristã não é apenas a celebração do que Deus fez por nós, mas prática diária. É o que Deus continua fazendo em nós e por nosso intermédio. Na igreja,
as diferenças exacerbadas entre as classes sociais, econômicas e raciais, bem como os preconceitos delas precedentes, desaparecem por causa de Cristo. Porque Deus nos fez um único povo e dentro da igreja não deve haver diferenças, desigualdades. Isso então nos leva aqui ao terceiro ponto central da profecia de Amós: a inutilidade do formalismo religioso. Observe, meus irmãos, a prática da religião em Israel era uma ofensa a Deus. Por quê? Porque era só de lábios. Eles tinham uma cerimônia pomposa, cheia de ritos. Tudo isso estava sendo utilizado como substituição da justiça nos relacionamentos. Israel corrompeu-se em extremo, os sacerdotes adulteravam dentro do templo. As mulheres viviam de forma fútil. Os juízes amordaçavam a voz, a consciência e vendiam sentenças para arrebatar o direito dos pobres. Os ricos viviam ostentando riquezas, dormindo em camas de marfim, bebendo vinhos caros ao som de música, tramando em seus leitos planos para saquearem quem? Os pobres, enquanto estes lutavam desesperadamente para sobreviver. No entanto, veja, no tempo de Amós, nós vemos que Deus, ele não estava omisso para o que estava acontecendo. Deus não estava inerte para o que estava acontecendo, principalmente no lugar aonde o povo adorava. Porque tudo na vida cristã depende de como nós adoramos a Deus. E como adoramos a Deus? De que maneira? Veja, o sistema de adoração do bezerro de ouro naquela época, que foi derrubado por outros reis, como Josafá, que fez uma grande reforma, como também o rei Jeú, que foi o 10º rei de Israel, que foi o filho de Josafá, ali por volta de 841 a.C., onde ele havia derrubado e matado os profetas de Baal. Porém, no tempo de Jeroboão II, nós percebemos que a adoração a esses deuses, a esses bezerros que eram feitos como forma de adoração a Baal, ainda continuava. Por razões políticas. Somente por razões políticas. Então, a adoração do povo estava corrompida. O povo estava moralmente corrompido e também a adoração estava corrompida. Os profetas e sacerdotes viviam a serviço de seus próprios interesses. Em tudo que eles faziam pensando em si mesmos e não na glória de Deus. Então, Amós vai retratar de maneira contundente a decadência dessa religião aqui em sua profecia. Israel, no período de Amós, era muito religioso. No entanto, Amós vai desmascarar essa religiosidade barata, porque era separada da verdade. Isso foi uma indicação do fracasso, porque a religiosidade estava desassociada da verdade. O povo se ufanava dos seus cultos elaborados e suas ofertas, dos seus dízimos, dos sacrifícios que apresentavam assiduamente a seu Deus, e especialmente das festas suntuosas que celebravam em nome do Senhor. Ostentavam-se nessas festas, mas veja, eles não estavam adorando ao Deus dos céus e da terra verdadeiramente. Era da boca para fora. O objetivo da religião não era a simples satisfação do adorador, mas o estabelecimento de uma estrutura de vida, de relações corretas com Deus, como também entre os membros da comunidade. O objetivo da religião era esse aqui. É esse também para os nossos dias. Um relacionamento correto com Deus vai desembocar num relacionamento saudável com o nosso próximo. E nessas celebrações que o povo fazia, com muita música, como uma liturgia pomposa, era tudo voltado então para o ego. Eram, na verdade, pessoas hedonistas, narcisistas. O templo, em vez de ser um lugar de adoração, de proclamação da palavra, era um palanque de bajulação ao rei, uma plataforma que servia aos interesses políticos vigentes.
O povo de Israel pensou que Deus pudesse ser subornado. Eles pensavam que Deus podia ser comprado por meio do que eles faziam ali, por meio daqueles rituais. Israel estava equivocado acerca do caráter de Deus. Eles pensavam que o Senhor, enquanto recebia ofertas e adoração do seu povo, não se incomodava pela vida que o seu povo levava. Meus irmãos, a verdade de Deus, aceita e praticada, sempre conduz homens e mulheres à piedade e ao amor ao próximo. E o cuidado com aqueles que são menos favorecidos. Israel pensava que a maravilhosa prosperidade que eles desfrutavam ali era uma prova cabal das bênçãos e dos favores do seu Deus. O povo chegou a desejar até mesmo naquele estado de apostasia o dia do Senhor, que o dia do Senhor venha logo. Eles não sabiam o que estavam pedindo, porque no capítulo 5, Deus diz que vai trazer trevas. Não vai ser um dia de luz, como eles pensavam, mas um dia de trevas. Aquela não era a verdadeira adoração que Deus exigia. Os dias festivos, as cerimônias, as ofertas queimadas, tudo era puro formalismo religioso. E Deus desprezava, era algo inútil para o Deus que conhece o nosso coração. Tiago, ele afirma que a verdadeira religião exige a prática do que se ouve. E segundo ele, a fé sem obras é morta. Então aquele povo dizia que tinha fé, mas não tinham obras. Então, a fé que eles possuíam em Deus não era legítima, porque a fé legítima leva à prática de boas obras. Nós sabemos que as obras, elas não nos salvam, porque a Bíblia diz que nós somos salvos pela fé somente na obra gloriosa do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que as nossas obras são como trapos e imundícias quando nós pensamos em salvação, fazer alguma coisa boa para ter a salvação. Ninguém pode ter a salvação por meio de obras. É pela fé em Jesus Cristo que nós somos salvos. Mas o salvo, o eleito verdadeiro, o cristão verdadeiro, ele tem que viver em piedade. Ele tem que amar o próximo. Ele tem que se preocupar com o bem-estar do outro. Isso é um fato, meus irmãos. É o que a Bíblia ensina. Mas nós precisamos também olhar aqui, a última parte do nosso estudo, olhar para a teologia de Amós. Porque o profeta Amós, ele demonstra aqui uma profunda convicção de que Deus governa não apenas seu povo, mas também as nações. Veja a consciência desse profeta. Aqui nós separamos alguns pontos relevantes da teologia de Amós, como as seguintes. Veja, primeiro, nós temos aqui o conceito que Amós tinha de Deus. Nós estamos falando aqui de ter fé, de termos conhecimento de Deus. Mas o que estava acontecendo é que aquele povo não tinha um conhecimento autêntico de Deus. Eles não tinham conhecimento autêntico de Deus. Porque se tivessem, eles não faziam o que estavam fazendo naquela época. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver aqui o conceito de Deus nas profecias de Amós. No tempo em que os adoradores iam a Betel e adoravam um bezerro de ouro, Amós, ele se levanta para pregar a majestade do único Deus vivo como criador e controlador de todas as coisas. Aquele que põe em movimento os céus e a terra e o mar. Amós destaca alguns aspectos fundamentais aqui acerca de Deus. Primeiro, ele apresenta Deus como o Senhor da história. Todos os povos estão sujeitos aos seus planos e aos seus propósitos. Segundo, ele apresenta Deus como o Senhor da natureza física. Amós, ele vai dizer que todas as forças misteriosas, como os terremotos, como as pestilências, como as calamidades, como a seca, como a fome, são manifestações da intervenção do Senhor. O que nós estamos vendo hoje, sempre nós temos batido nessa tecla, ela está incluída aqui, nessa categoria de calamidades, de pestilências. Deus, ativamente, ele permitiu tudo isso que está acontecendo. Tem algumas pessoas que acreditam que Deus, ele não conhece o futuro. Bem, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, além de conhecer o futuro, foi ele quem decretou o futuro. E tudo que esse Deus faz é
bom e perfeito, porque ele é sábio e porque ele é santo. Então, Amós, ele tem um conhecimento legítimo de Deus e apresenta Deus aqui como Senhor da história, como o Senhor da natureza física. E também ele apresenta o Senhor como Deus da justiça. Esse é um atributo de Deus que é mais destacado aqui no livro de Amós. Veja, o povo de Israel estava cometendo injustiça contra os pobres, e ainda pensando que Deus estava do lado deles, simplesmente por estarem mantendo uma religião cheia de ritos pomposos. Eles não tinham conhecimento verdadeiro de Deus, por isso que estavam fazendo tantas coisas erradas, por isso que estavam cometendo tantas injustiças contra o pobre. Em segundo lugar, nós temos outro conceito de Deus que ele vai trabalhar aqui na sua profecia. Deus como aquele que elege, aquele que escolhe. Esse é um segundo conceito que é estabelecido aqui no livro de Amós. Israel, ele tinha um conceito equivocado de Deus e da eleição. Como eu sei que tem muitos crentes hoje que têm um conceito equivocado da predestinação. Eles pensavam em Deus como uma divindade tribal e na eleição como um privilégio para viverem no pecado. Tem pessoas que dizem assim, dos presbiterianos: os calvinistas dizem que é uma vez salvo, salvo para sempre, então se é uma vez salvo, salvo para sempre, eu posso viver no pecado porque estou salvo. Veja que pensamento equivocado. Em nenhum lugar da Bíblia nós vamos encontrar isso. Isso é um conceito equivocado da predestinação. Sim, a frase, uma vez salvo, salvo para sempre, está corretíssima. É o que a Bíblia ensina. Porém, Paulo deixa muito claro, no texto que nós lemos no início, lá em Efésios, que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo em Cristo para vivermos uma vida santa e irrepreensível. Então, o que vai caracterizar que você é um eleito é a sua vida, é o que você pensa, é o que você fala, é o que você faz. É isso que vai caracterizar. A vida de piedade é uma das provas da nossa eleição. A fé ativa é uma das provas. A esperança na vinda gloriosa de Cristo, o amor que nós temos por Cristo e uns pelos outros é uma prova disso. A vida de santidade é uma prova da nossa eleição, mas eles estavam entendendo errado a eleição de Deus. Eles achavam que podiam viver de todo jeito, podiam viver na promiscuidade, podiam adorar outros deuses, viver no sincretismo religioso. O sincretismo é a mistura de várias crenças, de várias religiões, e Deus reprova isso. Amós mostra aqui que eles estão tendo um conceito equivocado da eleição. Deus nos elege, mas nos elege para que nós sejamos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, meus irmãos, os israelitas, eles esqueceram-se aqui de que Deus é o Senhor da vida, da terra, da história, e que esses homens e mulheres da nação de Israel, eles foram eleitos para um serviço especial e não somente para usufruir dos privilégios e bênçãos especiais. Eles foram escolhidos para serem luz para outras nações, coisa essa que eles não estavam praticando. Também eles ligaram aqui ao seu entendimento da eleição, sua esperança fervorosa da vinda do dia do Senhor, quando teriam vitória esmagadora sobre todos os inimigos, mas Amós, o mensageiro de Deus, abalou ali os seus ouvintes com a sua explicação do sentido real do dia do Senhor. Versículo 18, capítulo 5. Ai de vós que desejais o dia do Senhor, porque será um dia de trevas e não de luz. Em terceiro lugar, nós temos o conceito que Amós vai transmitir de culto e da vida religiosa. O conceito correto de culto e da vida religiosa. Israel tinha um grande interesse pelos ritos religiosos e tinha um profundo desprezo pela prática da justiça. Veja só. Amós então mostra que o culto sem vida e sem prática da justiça é vão. O culto sem vida e sem prática da justiça
é vão. É isso que ele vai mostrar aqui. O culto precisa ser teocêntrico, queridos. Amós vai dizer que o culto precisa ser teocêntrico. O culto, ele precisa desembocar na prática da justiça também. De um lado, teocêntrico, do outro lado, prática da justiça. Sim, porque se está centralizado na pessoa de Deus, se esse povo está adorando a Deus corretamente, se esse povo realmente vem para o culto, veja, adorar a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez, então o que é que vai acontecer? Esse povo que adora a Deus corretamente vai praticar a justiça, vai viver uma vida justa, vai praticar a justiça social. Em quarto lugar, nós temos o conceito de Amós sobre o pecado. Os israelitas tinham um conceito equivocado sobre o pecado. No conceito aqui de Amós, o pecado era uma rebelião contra a bondade de Deus. Veja, Deus, ele redimiu Israel, deu-lhe o concerto de amor não merecido com a terra prometida, como também levantou entre o povo profetas para ensiná-los, para guiá-los no caminho da fidelidade e da justiça. Mas Israel, levado ali pelo egoísmo, pela avareza, fez o quê? Rebelou-se contra a bondade de Deus e estava oprimindo os fracos. Israel desceu a tal ponto em sua corrupção que perverteu o culto no esforço de tentar enganar Deus. Lei do engano. Porque Deus sabia de tudo que estava acontecendo, do pecado que estava no coração daqueles homens e mulheres. Em quinto lugar, nós temos o conceito da renovação da vida no profeta Amós. A vida, segundo Amós, está em Deus. E a única maneira de restaurá-la é voltando-se para Deus. Para que aquele povo tivesse a vida renovada, era preciso um retorno. Meus irmãos, veja, antes da rebelião com os homens ser corrigida, era necessário aqui corrigir a relação com Deus. Para que aqueles homens, para que aquelas mulheres pudessem ter uma prática correta, eles precisavam então se consertarem com Deus. A nossa relação com o nosso próximo só vai melhorar quando o nosso relacionamento com Deus melhorar. Olha, você só vai poder ser um bom marido se você realmente é um homem piedoso, se você ama a Deus sobre todas as coisas. Você só vai ser uma mulher e uma esposa maravilhosa se você ama Cristo mais do que tudo. Se realmente você tem buscado conhecer mais a Deus na pessoa de Cristo. Então, Amós, ele mostrou aqui que era necessário um entendimento correto, uma relação correta com Deus, para que houvesse, então, essa correção na relação deles para com o próximo. A relação com Deus precisava ser corrigida, como deve ser corrigida na vida de muitas pessoas, para que se tenha, então, uma relação correta com o próximo. A prática da justiça depende, então, do conhecimento pessoal de Deus e da comunhão com Deus. É impossível, meus irmãos, buscar a Deus sem conhecer a necessidade imperiosa de praticar justiça em todas as relações humanas. Eu quero concluir, mas eu quero dizer mais algumas palavras para vocês nessa noite. E essa aqui é uma verdade fundamental. Ainda hoje, há aqueles que pensam que Deus faz vista grossa e não se importa com os atos de opressão e injustiça, desde que cumpramos nossos deveres religiosos, indo às reuniões, exercendo cargos, contribuindo e etc. Porém, meus irmãos, a mensagem de Amós deixa claro que o nosso culto a Deus não pode se dar desassociado do cumprimento com a justiça. A mensagem aqui do profeta Amós, que é uma mensagem profética, né, muito clara. Deus diz: corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Na linguagem de hoje, diz assim: em vez disso, quero que haja tanta justiça como as águas de um enchente e que a honestidade seja como um rio que não para de correr.
Queridos, esse é um fato do qual os seguidores de Cristo, mais que qualquer outros, precisam estar cientes. E aqui o exemplo de Amós, esse profeta que foi um porta-voz de Deus, que se posicionou contra todo tipo de injustiça, sobretudo contra aquela religião com muita pompa, mas com muita hipocrisia. Essa verdade, ela tem que ser trazida a nós hoje também, que queremos oferecer a Deus um culto externo. Queremos muitas vezes estar aqui reunidos nesse ambiente onde nós nos reunimos para estudar, para cultuar a Deus. Muitas vezes as pessoas pensam que ser crente é somente isso. É só vir cumprir os seus deveres aqui de crente, pronto, está tudo certo. Podem viver do jeito que quiserem. Podem cometer fornicação, podem defraudar o próximo, cometer todo tipo de corrupção, de injustiça, podem mentir, podem se prostituir, né? Podem ter pensamentos obscenos, podem ver pornografia, podem fazer um monte de coisa errada, porque eles acham que no final vão ser salvos, porque todo domingo estão aqui, durante a semana vêm estudar a palavra. Eu pergunto, será que essas pessoas realmente conhecem a Deus? Elas estão se comportando como o povo de Israel, cometendo, não é, essa grande injustiça e, consequentemente, vivendo essa injustiça no seu dia a dia, oprimindo o próximo. Nós precisamos nos consertar diante de Deus, meus irmãos. Precisamos de um conserto verdadeiro. Precisamos de uma volta verdadeira, vinda do alto, produzida pelo Espírito Santo de Deus, nos levando para a palavra, e essa palavra reformando a nossa vida, renovando a nossa vida, para que realmente nós venhamos adorar a Deus, não só quando nos reunimos aqui, mas com tudo que temos e tudo que somos. Mas outra coisa precisa ficar também clara, que é a questão da justiça social. A igreja precisa praticar a justiça social. Sim, isso tem a ver, não é, com amor ao próximo. Nós temos que nos preocupar uns com os outros. Nós temos que auxiliar os necessitados. Temos que nos preocupar e nos envolver com projetos que possam trazer algum benefício, alguma ajuda para as pessoas carentes. Sim, mas eu quero lembrar algo muito importante para vocês, para a gente concluir, nas palavras do reverendo Augusto Nicodemos Lopes. Abre aspas. Ele disse o seguinte: todo esse envolvimento no âmbito da justiça social deve acontecer sem perder de vista que a missão primordial da igreja é promover a reforma parcial e provisória da sociedade através da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, aguardando os novos céus e a nova terra onde habita a plena justiça de Deus. Sim. É com essa perspectiva que nós praticamos a justiça social, entendendo que nossa maior missão é proclamar o Evangelho, mas ao mesmo tempo que nós proclamamos o Evangelho, nós também ajudamos os necessitados, ajudamos as pessoas carentes. Mas nos lembremos que só teremos uma justiça plena, uma justiça perfeita nos novos céus e nova terra. Até lá, meus irmãos, nós temos que lutar pela justiça, mas entendendo que o papel da igreja primordial é adorar a Deus, é pregar o Evangelho, claro. E isso vai resultar no cuidado com as pessoas carentes, as pessoas que necessitam da nossa ajuda. Que nós, irmãos, possamos aplicar isso à nossa vida, que Deus nos ajude a realmente vivermos uma vida espiritual legítima e que essa vida espiritual legítima possa nos conduzir à justiça, a uma vida de justiça, de comprometimento com Deus e com o próximo. Que Deus nos ajude, que Deus aplique sua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.